Aleluia, glórias a Deus. Já veio aqui trazer a palavrinha de Deus ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá em João, capítulo 8. Aleluia e glórias a Deus. Ouça o que essa mensagem fala ao seu coração. Ouça o que essa mensagem vem falar e os exemplos dessa mensagem nos dias de hoje. O que essa mensagem traz para o dia de hoje, diante das dificuldades, diante das perseguições, diante de acusações que o inimigo fazem. Siga o exemplo de Jesus no dia de hoje. Amém? João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Ouça o que essa mensagem fala ao seu coração. A mulher adúltera. Essa mensagem fala da mulher adúltera, mas não, nos dias de hoje nós vemos que não é só mulher, homens também. Então que essa mensagem sirva de exemplo para todos nós nos dias de hoje, que nós vá e não peques mais, para que nós não venha desagradar aquele que nos tirou do charco de lodo. Amém? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-o no meio disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomando-os a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviu isto, saíram a começar pelo mais velho até ao último. Ficaram só ele e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não pequeis mais. Olha o que essa mensagem fala. Vai e não pequeis mais. Essa mensagem é um exemplo para mim, para você, para todos nós que estamos na carne. Muitas das vezes nós somos falhos. Talvez não, nem sempre. Nem sempre nós agradamos a Deus, aquele que nós escolhemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nem sempre nós agradamos a Ele todas as horas. Há momento que nós possa fazer algo grave para com o Senhor, porque a palavra diz: se pecar em um só mandamento, pecarás em todo. Não é só o adultério que é um pecado, e sim muitas atitudes nossas são pecado, porque não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Então se corrija diante de Deus
que nós venhamos nos corrigir diante de Deus, para que nós não seja pegado em nosso ato, fazendo, seja lá qual for, aquilo que não agrada aquele que nós escolhemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Não é só o adultério, não é só a blasfêmia, não é só a murmuração, não é só o apontar do dedo, é muitas coisas que nós temos que vigiar diariamente para que nós não sejamos apanhados em nosso próprio ato, fazendo aquilo que desagrada ao nosso Deus, aquele que nós escolhemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. A palavra de Deus, nessa mensagem, ela vem dizer, olha o que fala o primeiro versículo do capítulo 8 de João. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus foi para o monte a orar, porque Jesus sabia que tinha que estar orando. Como nós também devemos sempre estar em oração. Nós devemos sempre estar em comunhão com Deus na oração, no jejum e na perseverança da sua palavra. Porque quando oramos, se existir duas coisas que nos incomodam o inimigo, é quando nós jejuma e quando nós ora e quando nós vai dar o dízimo para a obra do Senhor. O inimigo, ele não gosta de jejum nem de oração, nem que nós estenda a nossa mão para a obra do Senhor. Isso incomoda o inimigo quando nós fazemos uma dessas três coisas. Existem muitas coisas que nós incomodamos o inimigo, mas essas três coisas, elas incomodam o inimigo de uma forma tremenda. É quando nós jejuamos, quando nós oramos e quando nós estendemos a mão para a obra do Senhor. O inimigo se incomoda, o inimigo fica irritado, porque ele não quer ver a obra de Deus crescer, ele não quer ver nós crescer em espírito e em verdade. O inimigo não quer, isso incomoda ele. Então lá no versículo 4, no versículo 3, a mensagem vem dizer: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Meus amados, eles trouxeram aquela mulher não pelo fato de ela estar adulterando, mas sim pelo fato de achar algo para incriminar a Jesus, que eles não tinham. Porque pela lei era para ser os dois apedrejados. Era para ser o homem e a mulher, os dois que estavam praticando o ato, era para ser apedrejado em praça pública, segundo a lei de Moisés. Mas a palavra de Deus vem dizer, a palavra de Deus nos fala que trouxeram uma mulher que foi apanhada em seu ato, adulterando. Mas se a lei era para apedrejar os dois, por que trouxeram só uma mulher? Era para experimentar Jesus, para apanhar Jesus em alguma falha. Mas como Jesus não veio para decepcionar aquele que o enviou, ele apenas continuou a escrever na areia. Olha o que fala o versículo 4. E pondo no meio dele disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no seu próprio adulterando. E olha o que fala: e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Eles queriam que Jesus concordasse com aquilo. Mas Jesus, conhecendo o coração de cada um, Jesus conhecendo a mente poluída de cada um daqueles, Jesus apenas falou. No versículo 6. Isto dizia eles,
tentando-o para que tivessem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus simplesmente continuou a escrever. Jesus, com a sua sabedoria, Jesus ficou apenas em silêncio. Mas aí lá no versículo 7, e como insistia, perguntaram-lhe, endireitando-se, e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra a ela. Porque Jesus conhecia o coração de cada um daqueles que estavam ali. Jesus sabia o porquê que eles traziam aquela mulher. Jesus sabia que algo de errado ali tinha para que eles trouxessem aquela mulher até ele. Mas eu quero te dizer, meus amados, que como Jesus sabia e conhecia o coração de cada um, olha o que fala o versículo 8. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus continuou a escrever na terra. Olha o que fala o versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um a um, começar pelo mais velho até ao último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Meus amados, o que essa palavra nos ensina? O que essa palavra quer nos dizer? É que mesmo Jesus conhecendo o coração de todos eles, e eles querendo acusar aquela mulher, talvez por pura astúcia do inimigo, Jesus apenas falou: se tivesse alguém dentre eles que não tivesse pecado, que fosse o primeiro a atirar pedras contra ela. Mas nós vemos nessa mensagem que Jesus, ele apenas queria que cada um ali se alimpasse, como fala lá em Mateus 7, tira primeiro a trave que está no teu olho para poder ir tirar o agueiro do teu irmão, do olho do teu irmão. Então que essa mensagem vem para nós nos dias de hoje é um ponto de sabedoria para cada um de nós. Que como Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que dentre vós está sem pecado. Ele queria dizer que todos aqueles ali estariam ali tentando acusar aquela mulher, tentando acusar a Jesus, mas todos eles eram falhos. Todos eles tinham as suas culpas, tinham as suas falhas, tinham os seus pecados. Daí nós vemos a sabedoria de Jesus em não acusar a ninguém. Que Jesus não acusa ninguém, Jesus não maltrata ninguém. Jesus só expôs a mente de cada um e o coração de cada um ali naquele momento. Por isso Jesus falou: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Se tivesse alguém ali justo, ele tinha atirado a pedra. Mas você vê que não tinha sequer um justo no meio deles. Não tinha sequer nenhum justo no meio deles. Aí no versículo 10 a palavra de Deus diz: e endireitando-se Jesus e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus perguntou para ela: cadê os acusadores? Cadê as pessoas que te acusavam? Mas aí então ela disse: ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Jesus disse: ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha o que Jesus falou para ela: vai e não peques mais.
Jesus falava isso porque Jesus conhecia o coração dela. Jesus conhecia, sabia os motivos que ela talvez vivesse praticando o adultério. Não sabemos o porquê, mas Jesus conhece o coração. Conhecia o coração dela, Jesus conhece o meu e o seu. Jesus conhece os nossos corações. Olha aqui no versículo 7 o que fala a mensagem nesse ponto. Fala, aquele que dentre vós está sem pecado. Esta palavra não deve ser dita como uma justificativa de recusar do julgamento do pecado dentro da igreja, ou para tratar com leviandade o fracasso moral de cristãos. Professor agir assim e detrupa a atitude bíblica para com o pecado entre o povo de Deus. O modo da igreja tratar o pecado inconverso que estão fora dela e seu modo de tratar o seu que estando dentro dela vivem em pecado e desobediência a Cristo. São duas situações diferentes. As Escrituras ensinam que o pecado cometido por aquele que estão dentro da igreja não deve ser tolerado. Sabe por que a igreja não aceita tal tipo de pecado? E muitas das vezes vem a palavra e a própria palavra corrige a cada um. Às vezes nós chegamos na igreja e muitas das vezes a palavra nos corrige. E tem muitas pessoas que dizem, eu não gosto daquela palavra, eu não gostei da palavra. Se você não gostou da palavra é porque você está cometendo algo que não está do agrado do Senhor Jesus. E a palavra veio e você não gostou. Mas quando nós somos verdadeiramente servo do Senhor, quando a palavra vem nos corrigir, nós temos que se ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoa porque eu estou falhando. Essa palavra era para mim, me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Essa palavra foi para mim. Muitas das vezes eu levo uma mensagem aqui e eu não estou apenas levando essa mensagem para você. Às vezes essa mensagem está sendo para mim mesma, para eu me corrigir de tais atos, de tal atitudes minhas. Não queira dizer que eu esteja em pecado, mas queira dizer que eu me corrija diante de Deus para com qualquer situação. Que não é apenas só o adultério que é um pecado. Eu possa não adulterar, mas eu possa fazer algo que esteja contrariando aquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. Não é só o adultério, mas sim, é o apontar do dedo. É eu não tirar a trave que está no meu olho e tentar tirar o agueiro do olho do meu irmão. Por isso, muitas das vezes, essa palavra é para mim. Mas sim tratado com repreensão e reprovação severa. Nem eu te condeno. Olha o que essa mensagem diz. Nem eu te condeno. A atitude de Jesus para com essa mulher revela seu propósito redentor para a humildade. Jesus foi humilde porque Jesus conhecia o coração de todos, sabia que todos ali estavam errantes para com ele. Não estavam ali todos de coração puro. Ele não a condena como pessoas indignas de perdão, mas a trata com bondade, clemência e paciência para levar ao arrependimento. Jesus
tratou aquela mulher daquela forma porque ele queria levar aquela mulher ao arrependimento. Jesus queria ganhar aquela mulher. Por isso que Jesus expôs o pecado de todos ali, expôs as atitudes deles para que nenhum se achasse injusto diante do ato que aquela mulher foi apanhada. Então Jesus tratou ela de uma forma, porque Jesus conhecia o coração dela, por isso que Jesus falou daquela forma. Vou repetir aqui, esse ponto aqui. Ele não a condena como pessoas indignas de pecado, mas a trata com bondade, clemência e paciência para levá-la ao arrependimento, a salvação para ela, uma vez que renuncie ao adultério e volte para seu próprio marido. Então Jesus tratou aquela mulher daquela forma, expondo o pecado dos outros, para que ninguém se achasse justo. Talvez se Jesus tivesse feito ao contrário, muitos iriam acusar ele. Mas para que Jesus nunca fosse e nem será pecado em falha, Jesus expôs a eles que eles não eram justos o suficiente para querer acusar aquela mulher. Como eu e você, muitas das vezes, nós abrimos a nossa boca e nós apontamos igreja tal, crente tal, pessoa tal, crente ou não descrente, ímpio ou não ímpio. Então a mensagem de Deus verdadeiramente ela corrige não somente as pessoas que estão sendo ímpios, mas a palavra de Deus muitas das vezes corrige nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque se eles diziam ser homem justo, por que eles não atiraram não a pedra? Eles não se achavam justos? Por que nenhum deles atiraram pedra naquela mulher? Aí nós vemos que todos nós somos falhos. O melhor de nós não é nada diante daquele que é grande, que é suficiente, poderoso. Aí nós vemos, meus amados, essa mensagem que fala. Seria, no entanto, mais do que blasfêmia dizer que esta palavra de Cristo mostra que ele considera terrível o pecado de adultério e a indescritível mágoa e miséria que ele provoca essa mulher foi a salvação e o livramento da sua vida do pecado. Então ele não só mostrou que aqueles ali todos estavam errados, como ele também fez com que aquela mulher fosse levada ao arrependimento e salvasse a sua própria vida do pecado, do adultério. A condenação, a ira de Jesus seria a porção futura, caso ela recusassem arrepender-se e ingressar no reino de Deus. Se ela não se arrependessem ali e voltasse a praticar, ela receberia tal julgamento. Como nós, muitas das vezes, estamos em Cristo Jesus e muitas das vezes nós fazemos coisas que desagradamos ao nosso Deus. O que é que nós temos que fazer? Se corrigir e pedir perdão a Deus daquilo que nós estamos fazendo que não está do agrado de Deus. Que nós não estamos fazendo conforme a vontade de Deus.
Nós vemos muitas pessoas a acusar A e B. Nós vemos pessoas acusar e não devemos acusar a ninguém. Porque se o próprio Jesus diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Se aquele que dentre vós está sem pecado atire pedras, quem somos nós para apontar o dedo, para acusar alguém? Se nós vemos alguém errado, a melhor coisa que nós temos que fazer é orar a Deus: Senhor, limpa-me, Senhor, cura-me dessa enfermidade do pecado, para que eu possa orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que não está de acordo com os teus preceitos. Primeiro eu vou pedir que o meu Deus me alimpe. Primeiro eu vou pedir ao meu Deus que alimpe a minha chaga, que tire a trave do meu olho. Que se eu tiver alguma falha, o Senhor me limpe, para que eu possa orar e interceder a Deus por aquela pessoa que se encontra em pecado. Porque quem seria eu para julgar alguém vendo ela fazendo algo de errado? Aí você diz: mas irmão, você é crente. Eu sou crente, mas eu estou na carne. Nem sempre eu vou agradar ao meu Deus. Às vezes terá coisa que eu possa desagradar ao meu Deus. Por isso que eu tenho que vigiar. Por isso que eu tenho que estar sempre me corrigindo diante daquele que é perfeito. Aquele que eu escolhi a servir, ele é perfeito. Eu sou falho, porque eu estou na carne. A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, nós temos que vigiar na carne. Nós temos que ser vigilantes, para que nós não venhamos desagradar aquele que nós escolhemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Meus amados, fique com essa mensagem e que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe perdoe as suas falhas. Que Deus limpe a sua mente e o seu coração. Que Deus venha fazer por você o que ninguém mais pôde fazer. Que esse ano de 2023 que está se aproximando, eu não sei se você vai ouvir essa mensagem hoje ou só em 2023. Esse ano de 2023 que está se aproximando, que Deus possa abençoar a sua vida. E que o ano de 2023 seja melhor do que o de 2022. Que aquilo que você entregou nas mãos do Senhor Jesus em 2022, se você não realizou, que Jesus chegue com a providência em 2023. E que Jesus possa lhe abençoar. Que Jesus possa lhe guardar. Que Jesus possa fazer por você o que ninguém pôde fazer em 2022. Jesus possa fazer em 2023. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com você, na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero dizer para você e trazer aqui ainda 3 versículos. Alguns versículos aqui que se encontra lá, ainda referente a essa mensagem em João capítulo 8. Ouça o que essa mensagem fala lá no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que fala a respeito da mensagem que foi lida. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Também deixo para você aqui Romanos, ainda em Romanos 8, versículo 1. Ouça o que fala a mensagem ainda a respeito de João 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha como isso é maravilhoso.
Aí voltando, meus amados, lá no Salmo, voltando lá no Salmo 1, olha o que fala a mensagem de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados, esses versículos aqui, referente à palavra que foi lida, ela fala que portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você se arrependeu dos seus pecados, se você se converteu do seu mau caminho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí nós vemos também no capítulo 5, versículo 1 também. Sendo, pois, justificado pela fé, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque fomos justificados. Se nós se arrependemos e não praticamos mais a iniquidade a qual nós praticávamos, andamos segundo a vontade de Deus, nenhuma condenação há. Se nós aceitar a Jesus e continuar a viver conforme a mensagem de Deus, conforme a palavra de Deus. Aí no versículo 11 do capítulo 8 de João, a mensagem de Deus vai dizer: e ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Quando o Senhor disse vai e não peques mais, Ele está dizendo para ela que os seus pecados foram perdoados, porque nem mesmo Ele a condenava por causa do pecado que ela havia tido cometido, pois a partir daquele momento ela teria sido lavada e remida, porque o próprio Senhor disse: vai e não peques mais. Quando o Senhor disse: nem eu te condeno, vais e não peques mais, porque ninguém a condenou. Jesus disse: nem eu também te condeno, vais e não peques mais. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, fazendo a vontade daquele que nós escolhemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Fique com esta mensagem, que Deus lhe abençoe. Soberano e eterno Pai, Deus da glória, Pai maravilhoso, já te agradeço, meu Pai, por essa mensagem. Já te agradeço, meu Pai, porque o Senhor trouxe ao meu coração essa mensagem nesta manhã. Desde ontem que eu tenho lido essa mensagem, eu tenho meditado nesta palavra para que eu pudesse trazer ao seu coração. E essa mensagem, ela vem falando que ninguém é perfeito diante daquele que é puro, que é perfeito, mas diante daquele que nós escolhemos. Nós somos imperfeitos, mas nós servimos a um que é perfeito, Jesus Cristo. Querido Deus, chega nos presídios, chega nos hospitais, meu Pai, chega nas casas onde tem contenda, chega nos casamentos que estão desmoronando, Pai, chega restaurando o casamento, chega restaurando vida. Pai, chega na vida daquele que está desenganado dos médicos, Pai. A última palavra é a tua, Pai. Chega curando, chega libertando, chega salvando, Pai. Que o ano de 2023, meu Pai, venha recheado de bênçãos, de paz, de alegria, de prosperidade na vida daquele que tem clamado, Senhor. Pai, abra a porta de emprego na vida dos desempregados. Pai, chega na vida daquele que tem buscado um transplante, meu Pai. Chega abençoando, meu Pai, em nome de Jesus, a vida daqueles, em nome de Jesus. Pai querido, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.